Olá para você que está em casa, aqui é a Continente Notícias, levando para você um formato novo de entrevistas em vídeo. E aqui ao meu lado está o Paulo Roberto, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Eu quero te cumprimentar, dizer que você é muito bem-vindo à Continente e queria que você explicasse para a gente, Paulo, um pouquinho melhor sobre a Sudan. É a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia que nós tivemos, estamos há um mês e pouquinho, ela trabalha nos 9 estados da região norte, né, com pesquisa e desenvolvimento. E na verdade a gente pretende fazer um trabalho mais próximo dessas regiões, mais próximo dos parlamentares, mais próximo do executivo e tentar impactar isso, que isso cause impacto na vida dessa sociedade, né? Principalmente daqueles estados que mais precisam, como o nosso estado do Acre, Roraima e Amapá. E também os outros estados. Eu acredito que a gente, nesse momento de transição econômica, tem que se unir, né? Tem que se unir e juntar os investidores com as linhas de crédito que nós temos disponíveis para a gente tentar sair dessa transição o mais rápido possível. Paulo, a impressão minha, a grande maioria das pessoas não conhecem bem a fundo o trabalho da superintendência e como funcionam essas linhas de crédito. Há uma certa desinformação a respeito do assunto? Eu acredito que sim. Na verdade, agora, com esse período que eu estou, já tenho certeza que existe muita falta de informação, né? A Sudan trabalha com incentivos fiscais, isenção de imposto de renda. A Sudan tem uma defesa civil própria. A Sudan tem o FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para investir na região. Então nós temos uma estrutura muito forte que não vem sendo utilizada de maneira tão abrangente como deve ser, tão includente como tem na nossa missão. Eu acredito que a economia desses estados, ela tem as suas peculiaridades, né, e as suas potencialidades. A análise desses perfis de estado para estado é que nós queremos fazer, né, e junto com os estados da região, junto com as secretarias de planejamento e desenvolvimento, né, nos unir, né, criar grupos de trabalho para que nós possamos construir um desenvolvimento para a nossa região. Apesar de a gente saber que esses recursos são para os 9 estados, você disse que o desafio é maior quando o estado é mais pobre. Como é que faz para superar esse desafio, por exemplo, um estado como o Acre, carente de desenvolvimento, de investimento na iniciativa privada? Esse empresário, esse produtor rural, ele pode ter uma parceria, pode ter um projeto avaliado? Como é que funciona? Essa tua pergunta é importante para que para que a gente consiga desmistificar essa questão. O FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, ele é um fundo condicional que tem que ser provocado, né? Eu como superintendente, ou o órgão, não pode dizer para o empresário que ele tem que investir no Acre, ou em Rondônia, ou no Amapá, ou em Roraima, né? Ele detém essa decisão de investimento. O que nós podemos fazer é, com os nossos recursos e com as emendas parlamentares, direcionar esses convênios para os estados e para as prefeituras que mais precisam. Isso sim, mas em relação ao FDA nós temos que ser provocado e a escolha do investimento, do local do investimento é feita pelo empresário. E aí, quando entra nessa questão do empresário decidir onde ele vai investir, tem toda essa questão da tributação, da carga tributária. A Sudan também pode ajudar nessa questão de algumas isenções, não é isso? Exatamente isso, né? Nós temos isenção de imposto de renda pessoa jurídica. Eu estava na minha passagem aqui por Rio Branco, verifiquei que alguns empresários não tinham essa informação, né? O setor de hotelaria, o setor de transformação, ele pode ter essa isenção fiscal. E, inclusive, ontem eu visitei uma empresa que possui a isenção da Sudan, uma indústria de madeiras, né? Mas madeiras certificadas, e a gente vê o trabalho, né? Que de repente a isenção desse imposto pode ser o diferencial competitivo para aquela empresa continue aqui no Acre ou continue na região, né? Isso pode tanto ajudar a manter quanto criar novos empregos. Eu acho que esse é um diferencial importante. E nessa questão de diferenciais, atrair novos investidores, além do incentivo da questão fiscal, como se atrai investidores para uma região como Acre, Rondônia, Roraima? Eu acho que nós perdemos algum tempo histórico na nossa região
não sei se em investimentos errados, mas não direcionamos os recursos para os caminhos corretos, né? E a gente sofre muito a questão da infraestrutura. E é isso que a gente tem que sentar na mesa para discutir, né? Eu trouxe o BNDES e me causou muita surpresa a quantidade de investimentos, por exemplo, que o BNDES tem no Acre, né? E algumas pessoas não sabem que aqueles investimentos do próprio governo do estado são com recursos do BNDES. Então eu acho importante essa informação. Eu acho importante nós sabermos que investimento definitivamente se faz com pesquisa e com infraestrutura básica. O investidor não vai investir 200, 300 milhões em um local que você não dê condições para que ele faça isso, né? A gente tem que desmitificar isso e saber que o investidor vai investir na cidade, no estado, que vai lhe trazer retorno. Nós temos que criar condições favoráveis para que ele possa investir, né? E eu fiz recentemente uma viagem para São Paulo para prospectar esses investidores, né? E a gente percebe que eles querem vir para cá, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Acre, a indústria moveleira é muito forte, né? A pecuária é muito forte, temos a agricultura que pode ser um caminho para o nosso desenvolvimento. E nos outros estados, as mais diversas, os setores da economia que podem servir como indutor para o desenvolvimento. O que eu acho é que os atores que fazem parte, como o governo federal, estadual, a Sudan, que representa o governo federal, e todos juntos têm que sentar na mesa para discutir o que é importante, quais são os gargalos que têm que ser, quais são os obstáculos que têm que ser ultrapassados para que esse investimento realmente aconteça. E aquela pessoa que mora em Rio Branco, no Alto Acre, na região do Vale do Juruá, ela tem uma condição de vida melhor. O fato de ela morar numa região distante como a nossa não quer dizer que ela não tenha que ter uma condição de vida parecida, pelo menos, com a região sul. Nós também somos brasileiros. E falava hoje até com o deputado Cibá Machado em relação a isso, e ele falava que a bancada do Nordeste, quando tem questões regionais que influenciam o desenvolvimento do Nordeste, eles se unem, né? Eu sinto falta dessa união da bancada da região Norte. Fizemos uma reunião em Brasília há pouco tempo e foram poucos os deputados e senadores que compareceram, né? Nós temos que fazer essa união para nós termos força com o governo federal para atrair esses investimentos para a nossa região. E eu acho que é só com conversa, sentando na mesa, que isso pode acontecer. Quando o senhor fala um assunto interessante que é sobre os atores estarem nesse processo, quando o senhor diz que alguns deputados não se integram, o senhor acha que é falta de informação deles, da parte deles, ou na verdade faltou alguém para fazer essa coalizão mesmo, de unir a bancada em torno disso? Eu não acredito que seja falta de informação. Eu acho que nós temos uma questão na região norte mais política do que de falta de informação, né? De repente, por conta de um partido A ou B, você não pode sentar na mesa para defender o seu estado, a sua região. Eu acho que esse tipo de política, ela não cabe mais hoje em dia, né? Eu te dei um exemplo do Nordeste, quem perde é a população, né? Porque o Estado é um ser abstrato, né? O Estado não vai no supermercado comprar comida, não precisa acordar cedo para ir trabalhar, né? São as pessoas que vivem no Estado que devem ser atendidas por essas ações. Então, essa união é necessária, né? Apenas um ou dois parlamentares não tem como bater de frente lá e pedir recursos. E sem recursos a gente não consegue trabalhar. Eu estou há mais de um mês na Sudã e eu verifiquei que a grande dificuldade, e que eu já imaginava que fosse, é a falta de recursos, né? Nós estamos brigando, já conseguimos algum orçamento, um orçamento que é bastante razoável, né? E o que nós temos que brigar, nós vamos juntar a bancada, vamos juntar o governador Tião Viana e os outros governadores da região, né? Os nossos parlamentares, o senador Gladys Camili, os outros senadores, né? A gente tem que sentar para ir atrás de recursos para o nosso estado, para os nossos estados e para fazer as políticas que a população precisa. O senhor já começou esse trabalho, então, de sensibilização aos parlamentares, está conversando com eles? O senhor já chegou a alguns deles? Eu já cheguei a vários senadores, quero dizer aqui que o senador Gladys Camili está nos ajudando muito, né? Está ajudando não só o Acre, com o pensamento regional, que quando você pensa regionalmente, sua representatividade e credibilidade aumenta. Isso faz com que você, quando
for intencionalizar para o seu estado, você faça com mais força, porque você antes pensou na região. E você é mais respeitado quando vai atrás de coisas especificamente para o seu estado. Então, eu quero agradecer aqui ao senador Gladys Camili o trabalho que tem feito, e eu tenho certeza que vou conseguir convencer a todos os nossos parlamentares a fazer o mesmo. A Amazônia é sempre vista com aquele olhar romantizado de ser um ecossistema, uma biodiversidade rica, mas é possível transformar essa parte do Brasil num polo tão competitivo quanto o Sul e o Sudeste? Eu acredito que sim, como eu falei há pouco tempo, a sociedade, a população que mora aqui, ela tem direito ao desenvolvimento. Nós temos maneira de tratar esse desenvolvimento de forma sustentável. O Acre também já mostrou isso. E nós temos em outros estados demonstrando isso. Por exemplo, a BR-319 do Amazonas para Rondônia, que ligaria um outro eixo para o Acre e ligaria esses dois estados com o mercado consumidor, né, que acabou sendo abandonado ligando apenas através de hidrovia. E seria uma outra saída, mas por questões ambientais que acabam travando, sei lá, por interesses externos, não sei, na verdade, o que acontece. A população da região periférica acaba sofrendo por isso. Eu acho que as pessoas têm que arranjar uma saída para isso. Nós temos que arranjar uma saída para isso, né? Não dá mais para nós nos contentarmos com uma cidade distante, no Acre ou em Roraima, que você vive em condições, às vezes até subhumanas, e a população se acostumando com essa situação, porque ela sempre viveu daquela forma. E não, eu acho que não é assim. Os brasileiros daqui também são brasileiros que fazem parte de uma federação e tem que ser tratado de maneira igualitária. Eu li uma entrevista que o senhor dizia que é preciso investimento em pesquisa para que se faça um desenvolvimento sustentável com responsabilidade e com alcance. Não tem havido, na sua opinião, não há nenhum tipo de investimento nessa área? Eu acho que até existe investimento, porque nós temos empresas aqui, indústrias já instaladas. Não existe o investimento necessário, né? Quando você vê e fala com um investidor, por exemplo, a maioria, para você ter uma ideia, a maioria dos investidores que tem a intencionalidade de investir na Amazônia, eles não são daqui, né? Dos 5 empresários que eu visitei em São Paulo, 99% ou os 5 são da região sul e querem investir no Mato Grosso, no Pará e no Acre. Por exemplo, temos um projeto lá que provavelmente vai acontecer, eu não posso divulgar ele por uma questão de ética, mas eles querem que o governo federal e o estatal, o governo do estado, criem um ambiente favorável para isso, como eu falei anteriormente, né? E como se cria isso? Através de pesquisa, desenvolvimento, né? Porque ninguém, sinceramente, ninguém vai investir 300 milhões de reais em um local sem infraestrutura ou que tenha uma pesquisa já avançada para que esse investimento aconteça de forma concreta e que o empresário não perca o investimento. Superintendente, com relação aos pequenos empresários, microempresários que acessam o fundo FNO do Banco da Amazônia e até mesmo o produtor, como que faz com essas pessoas que desejam o apoio da Sudan? Como é que elas podem obter? Olha, na verdade, a Sudan, nós temos o nosso fundo próprio, né? Ele é um fundo para médias e grandes empresas, né? É uma questão até que poucas pessoas sabem que a Sudan também participa do conselho que direciona as diretrizes do BASA para o FNO. Nós fazemos parte desse conselho. Isso não vinha sendo feito de uma maneira mais influente pela Sudan. Nós estávamos praticamente adotando os mesmos critérios do ano anterior, né? E eu cheguei agora há pouco tempo e disse que o posicionamento seria diferente, né? Como esses recursos trabalham com média e pequena, com a agricultura familiar, né? Nós vamos tentar criar condições para que esses recursos cheguem nas pessoas que precisam realmente. Na agricultura familiar, por exemplo, que com um investimento não tão alto, você consegue beneficiar uma quantidade de pessoas muito grande, né? Se você beneficiar 300 pessoas que estão assentadas ali, provavelmente multiplicado por 4 para uma família, você já auxilia o desenvolvimento ali de mais de 1.000 pessoas. Então, eu acho que esse é o caminho. Os fundos condicionais foram criados para esse tipo de desenvolvimento. Quando o senhor fala que, por exemplo,
falta empenho de alguns parlamentares. E aí a gente começa a pensar na Sudã lá atrás, que estava um pouco apagada do governo federal. Antes estava numa parte, depois de 2007 voltou essa nova Sudã. O senhor acha que de certa forma, o governo federal deixou a Amazônia ao relento nessas questões de projetos? Eu acredito que, na verdade, a Sudã, no governo Fernando Henrique, ela foi extinta, né? E foi recriada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2007. E esse período de transição, né, que já não é um período tão curto, de 2007 a 2015, são 8 anos, né, foi feito um trabalho na Sudã, mas eu, sem querer contestar o trabalho do colega anterior, eu acho que a questão da visibilidade era importante, o que nós estamos fazendo agora, né? Porque a visibilidade, você demonstrar o trabalho sendo feito, você demonstrar o que acontece através da Sudã é importante. E nós estamos fazendo esse trabalho, né? Viemos de Rondônia, estamos aqui no Acre, então você vê que existe interesse dos empresários em saber o que a Sudã pode fazer, o que a estrutura da Sudã, no que ela pode contribuir para o desenvolvimento da região. Então, e esse trabalho junto com os parlamentares e com os governadores é fundamental, né? Conscientizá-los que a Sudã está lá para ajudar, que a Sudã tem um corpo técnico formidável, eu diria que muitas das vezes, posso dizer até que subutilizado, né? Temos mestres e doutores em todas as áreas que você possa imaginar de desenvolvimento regional, que agora vão contribuir, não contribuir apenas recebendo projetos de parlamentares, de governos ou de prefeituras, mas ajudando na confecção desses projetos. Nós sabemos da mão de obra que tem muitas dificuldades nas nossas prefeituras, principalmente aquelas prefeituras mais distantes, essa mão de obra qualificada para tratar com essa questão de projetos. E a minha ideia, e que vou implementar, isso aí é um compromisso meu, é de fazer com que esses técnicos possam vir na Sudã, né, com a ideia ou com um projeto mais ou menos elaborado e que a gente possa auxiliar, ajudar a que essa ideia se concretize e se transforme num projeto pronto. A propósito, está em Rio Branco cumprindo a agenda e veio de Porto Velho. O senhor tem a Sudã itinerante. É uma maneira de chegar até a ponta e fomentar esse caminho com todos os atores. O senhor está demonstrando através disso que é necessário se aproximar mais do cidadão que está lá querendo o investimento? Na verdade, não só necessário, isso é a nossa obrigação, né? Foi uma recomendação da CGU, a divulgação dos fundos condicionais do FDA, e foi um pedido do ministro da Integração no dia da minha posse, o ministro Gilberto Occhi, para que a gente fizesse essa divulgação, para que a gente fizesse a divulgação da Sudã, para que a gente pudesse mudar a cara da Sudã, uma cara que há um histórico de alguns anos atrás acabou manchado por algumas situações e que agora vem sendo recriada e reformulada, e vocês podem ter certeza que o meu trabalho é fazer com que essa imagem realmente mude e que ela seja uma parceira, seja um órgão parceiro dos investidores, das prefeituras, dos parlamentares e dos governadores da região. Superintendente, quando o senhor fala de fundos, investimentos, pelo menos para mim, que sou leiga no assunto, às vezes parece um pouco burocrático. Mas eu estava dizendo que a Sudã tem um corpo técnico que pode auxiliar. O senhor acha que isso vai aproximar, vai tirar um pouco o medo que algumas pessoas têm de levar um projeto sem saber se aquele projeto realmente vai de encontro àquele fundo? De que forma que o senhor acha que isso vai se tornar mais palpável na realidade? Eu acredito que sim, né? Isso desmistifica, desburocratiza pelo menos no psicológico do empresário, né? Nós dizemos para ele que ele pode chegar, que nós vamos ajudar, então ele não vê aquele obstáculo de como se fosse aquele monstro que eu não posso chegar. Não, você pode chegar, que além de receber, nós vamos ajudar a fazer, vamos ajudar a você finalizar, né? A questão que você falou do fundo da burocracia, é uma burocracia necessária, né? Você tem um dinheiro disponível, subvencionado, a taxas a menos de 50% das taxas comerciais de mercado, de balcão.
E tem que existir uma burocracia diferente, mas eu não chamo de burocracia, é um processo normal. Se o projeto for bom, se a empresa for boa, naturalmente isso vai ser, ela vai alcançar o crédito, né? Então, o que eu acho é um pouco de falta de informação e alguns empresários que, de repente, não adequaram o seu projeto ao valor que eles pensam que pode pegar. Superintendente, são só grandes empresários ou qualquer pessoa, empresário ou candidato a empresário que tenha um projeto que sirva para desenvolvimento, empregabilidade, ele pode acessar, ele pode tentar acessar o fundo? Na verdade, em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, ele é inegável que, como você, por exemplo, dos pré-requisitos é a sua tributação ela acontecer por lucro real. Isso não acontece com empresas pequenas, são de médias a grandes, como eu falei. Mas nós temos milhares de opções, né? Nós temos com BNDES, nós temos com FNO, com base, ou com outras linhas de crédito desses bancos públicos que podem atender os pequenos e já atendem, né? O próprio microempreendedor individual já tem taxas baixíssimas, com valores pré-definidos para eles. Eu trabalhava na Caixa antes de entrar na Sudam e a gente vê que já existe o atendimento prioritário para eles, né? O governo federal já os atende de maneira diferente. Do FDA são para projetos maiores, estruturantes, né? Você, por exemplo, tem um projeto de infraestrutura no FDA que você tem 20 anos para pagar, né, com um ano de carência, e você só começa a amortizar essa dívida depois de um ano do projeto implantado. Quer dizer, não existe aquela inversão de fluxo no seu projeto. Você não começa a pagar com o projeto em andamento. Você terminou, você tem um ano para gerar caixa, para ter o seu fluxo positivo, para depois começar a pagar. Então, isso também, em relação a isso também, muita gente não sabe, muitos empresários não sabem, muitos empresários não conhecem. É uma forma de você potencializar aqueles empresários maiores que vão trazer resultados maiores para a região. Eu acredito que essa tenha sido e é a ideia do governo federal quando criou os fundos. O senhor está recém-possado, pouco mais de um mês, então ainda tem um longo caminho. Queria que o senhor finalizasse falando para a gente da Continet dessa sua expectativa desse trabalho que o senhor assumiu agora. Como é que o senhor se sente diante desse desafio? Primeiro eu quero agradecer a vocês pela entrevista da Continet e dizer que o desafio é muito grande, né? Você sai de uma agência, apesar de ser a maior agência do estado do Amazonas, da Caixa Econômica Federal, para assumir uma superintendência que cuida de 9 estados na Amazônia Legal, né, com mais de 400 municípios na sua área de abrangência, com mais de 25 milhões de pessoas. Não é um desafio pequeno. Mas desde o dia que eu coloquei o meu pé na autarquia, eu rezei um Pai Nosso e disse para mim mesmo, né? Esse é um desafio ótimo para mim, porque dentro desses 9 estados também está incluído o estado onde eu nasci. Então, eu vou ter a oportunidade de ajudar, além dos 8, o estado que eu mais amo, que é o Acre. Então, dentro desse estado está a minha família, os meus amigos, né, e todos os meus conterrâneos. Então, vocês podem ter certeza que eu estou acordando mais cedo e dormindo mais tarde para que esse sonho de um Acre melhor, de uma região amazônica melhor, seja conquistado. Superintendente, muito obrigado pela entrevista e esperamos o seu retorno no Acre mais vezes, porque certamente nossos empresários precisam desse tipo de apoio e a Continet fica por aqui com mais uma entrevista.